Boa noite, professor. Boa noite, colega de sala. Tudo bem? Venho agradecer novamente por estar aqui, por poder explicar para vocês a respeito do nosso tema. Venho agradecer por mais um semestre que está se finalizando, mais um ano. Estamos chegando na reta final, glória a Deus. E assim, nesse nosso trabalho a respeito de interrogatório e confissão, então buscamos trazer a vocês tudo que estudamos, buscamos explicar, explanar, adentrar todo o tema, o conceito, as características. A confissão, muitas vezes, ela se dá através do interrogatório. Então são temas e ações que andam muito juntos. Vamos falar nesse trabalho o conceito da confissão, as características, as espécies e de interpretação e também a respeito do interrogatório. O interrogatório, como vocês podem imaginar, não tem como fazer um interrogatório igual para uma pessoa que é surda e muda, ou somente surda ou somente muda, ou igual para uma pessoa que tem todas fala, escuta normalmente. Então é um tema bem complexo, é um tema bem gostoso, é um tema que a gente quer trazer para vocês, nós queremos trazer para vocês uma forma clara e rápida de vocês saberem a respeito. Desde já agradeço a atenção e espero que vocês consigam usufruir desse momento. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Vinícius e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o interrogatório. O conceito de interrogatório. O que seria um interrogatório? O interrogatório judicial é um ato processual, se dá na oportunidade ao acusado de se dirigir diretamente ao juiz, apresentando a sua versão de defesa aos fatos que lhe foram imputados pela acusação, podendo inclusive indicar meios de prova, bem como confessar, se entender cabível, ou mesmo permanecer em silêncio, fornecendo apenas dados de qualificação. O interrogatório policial, por seu turno, é o que se realiza durante um inquérito, quando a autoridade policial ouve o indiciado acerca da imputação judiciária. Aí eu vou falar um pouco também sobre a obrigatoriedade do interrogatório. Durante o processo penal, que segue desde o recebimento da denúncia ou queixa até trânsito em julgado da defesa condenatória ou absolutória, a autoridade judiciária, a qualquer momento, fora do instante próprio, pode ouvir o réu e é possível que o acusado esteja foragido e seja preso ou se torne ausente, tomando conhecimento do processo. Comparece espontaneamente, bem como ou seja encontrado e intimado a tanto. Por isso, é imprescindível que o magistrado ofereça ao réu a oportunidade de ser ouvido, qualificando e colhendo dados pessoais, bem como lhe oferecendo a oportunidade de se apresentar, apresentar sua versão sobre a acusação, ainda que possua o direito ao silêncio, desde que possua o direito ao silêncio. Este não abrange, de regra, no momento da sua qualificação, razão pela qual é sempre indispensável proporcionar ao acusado no instante do interrogatório a presença do defensor. A presença torna-se indispensável que o interrogatório seja acompanhado por defensor, constituído ou dativo. Para que se fosse assegurada a ampla defesa e cumprimento da nova disposição do artigo 185, se não me engano, do Código Penal de Processo Penal, tornava-se fundamental que, no mandato de citação, determinasse o juiz que o ofício indagasse do réu, se ele já possuiria defensor constituído, qual seria o nome e o endereço. Assim, na certidão do oficial atestando a citação constaria o nome do acusado, do causídio que se fala, se não me engano, do acusado. Seria ele, então, intimado pela imprensa para comparecer ao interrogatório designado, em caso de réu solto, no fórum, em caso de preso no estabelecimento penal correspondente,
Entretanto, a partir da edição das leis 11.689 de 2008 e 11.719 de 2008, passou-se a observar ritos diversos, tanto no procedimento comum, agora subdividido em ordinário, sumaríssimo, como também no procedimento especial do juiz. Em todos eles, o interrogatório será realizado ao final da instrução. Esta, por sua vez, deve-se concentrar-se em uma só audiência. Logo colhido todos os depoimentos necessários, ouve-se o réu, se não se utilizar o direito ao silêncio. E vou falar um pouco de como funciona também o interrogatório de réu preso. Deve ser realizado como regra no estabelecimento penal em que se encontra o acusado, e não mais no fórum. Busca-se evitar o risco de fuga no deslocamento do preso sob escolta, constituindo em meio mais fácil a ida do magistrado ao presídio, e garantida a sua segurança das partes e dos auxiliares da justiça, bem como a publicidade de atos, porém essa regra somente tinha sentido quando o interrogatório era o primeiro ato do procedimento comum do Código de Processo Penal. O interrogatório foi transferido para o final da fase de instrução. Em uma só audiência colhe-se todas as provas, testemunhas, ofendidos, peritos e etc. Interroga-se o réu. Logo torna-se inviável que o juiz se dirija ao presídio para interrogar o acusado. A única possibilidade de se aplicar esse dispositivo, interrogatório no presídio, dá-se nos procedimentos especiais, quando o interrogatório ainda for colhido como primeiro ato da instrução, em audiência exclusiva para tanto. Além disso, a edição da Lei 11.900 de 2019, alterando a redação do artigo 185 do Código de Processo Penal, passa a prever em caráter excepcional a realização do interrogatório do acusado, preso por videoconferência. E quando a inquisição do réu for o último ato do procedimento, ocorrendo em uma audiência única, pode ser esta realizada integralmente por videoconferência. Pela imprensa, para comparecer ao interrogatório designado, em caso de réu solto, no fórum, em caso de preso no estabelecimento penal correspondente. Entretanto, a partir da edição das leis 11.689 de 2008 e 11.719 de 2008, passou-se a observar ritos diversos, tanto no procedimento comum, agora subdividido em ordinário, sumaríssimo, como também no procedimento especial do juiz. Em todos eles, o interrogatório será realizado ao final da instrução. Esta, por sua vez, deve-se concentrar-se em uma só audiência. Logo colhido todos os depoimentos necessários, ouve-se o réu, se não se utilizar o direito ao silêncio. E vou falar um pouco de como funciona também o interrogatório de réu preso. Deve ser realizado como regra no estabelecimento penal em que se encontra o acusado, e não mais no fórum. Busca-se evitar o risco de fuga no deslocamento do preso sob escolta, constituindo em meio mais fácil a ida do magistrado ao presídio, e garantida a sua segurança das partes e dos auxiliares da justiça, bem como a publicidade de atos, porém essa regra somente tinha sentido quando o interrogatório era o primeiro ato do procedimento comum do Código de Processo Penal. O interrogatório foi transferido para o final da fase de instrução. Em uma só audiência colhe-se todas as provas, testemunhas, ofendidos, peritos e etc. Interroga-se o réu. Logo torna-se
é inviável que o juiz se dirija ao presídio para interrogar o acusado. A única possibilidade de se aplicar esse dispositivo, interrogatório no presídio, dá-se nos procedimentos especiais, quando o interrogatório ainda for colhido como primeiro ato da instrução, em audiência exclusiva para tanto. Além disso, a edição da Lei nº 11.900 de 2019, alterando a redação do artigo 185 do Código de Processo Penal, passa a prever, em caráter excepcional, a realização do interrogatório do acusado, preso por videoconferência. E quando a inquisição do réu for o último ato do procedimento, ocorrendo em audiência única, pode ser esta realizada integralmente por videoconferência. Em videoconferência. Boa noite a todos, meu nome é João e hoje a gente vai falar um pouco da confissão, né? Vamos continuar o trabalho, nos aprofundando agora um pouco na confissão. Gente, o que é confissão, né? Qual que é o conceito de confissão? Bom, confissão é quando você admite, né, algum crime, mas para isso você tem que ser acusado ou suspeito de algum crime. Então, é quando um suspeito admite que ele praticou o crime. E para isso acontecer, tem que ter alguns requisitos. Quais são os requisitos? Bom, a pessoa tem que ter pleno discernimento do que ela está fazendo. Ela tem que estar lá expressamente, espontaneamente, livre de vontade. E depois, ela tem que fazer isso em ato solene. Isso é muito importante. O ato solene é muito importante porque depois nós vamos ver as espécies de confissões. E se ela não for feita em ato solene, ela não entra como confissão. Na verdade, ela entra como confissão, como confissão extrajudicial, mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, porque são algumas espécies de confissão e é um tema um pouco mais elaborado, um pouco mais abordado. Bom, vamos lá. Continuando, ela tem que ser feita em autoridade competente, ou, por exemplo, com o defensor público, alguém que leia todos os seus direitos constitucionais, para sim ela ser válida, porque se ela não for feita com todos esses requisitos que eu acabei de falar, ela não é válida. Então, ela não é uma confissão válida e aí ela vai ser desvalorizada pelo juiz, né? Eu queria até fazer um contraponto e falar uma curiosidade, algum fato que da confissão, né? Por que a confissão era tão valorizada ou é tão valorizada ainda hoje como a rainha das provas, né? Como o meio de prova maior, né? Porque, querendo ou não, no processo penal era só mais uma prova que tem que ser analisada no contexto probatório para ver se realmente aquilo é coerente, é compatível com o que o processo está falando, com o que as outras provas estão falando. E o porquê que não? Por que antes ela era tão valorizada? Bom, gente, eu queria fazer uma citação aqui do professor Aurí Lopes Júnior, e ele fala exatamente o porquê que ela é tão supervalorizada. E ele fala do conceito doutrinário judaico-cristão, que é o seguinte, exatamente isso, você se confessar os seus pecados, para assim ter uma remissão, para assim atingir aquela paz, né? E por isso que ela é super valorizada, porque você tem que confessar os seus pecados, assim como é na doutrina judaico-cristã, como é no processo penal. E aí até o artigo 65, né, do próprio Código Penal fala que se você confessar, você tem algumas atenuantes, então é bom você confessar. E isso ele fala que vem justamente da doutrina judaico-cristã. E eu achei isso maravilhoso, eu não esperava isso. E ele até faz um contraponto falando que o juiz faz o mal com a sentença sem culpa, porque a pessoa já confessou seus pecados, então ele consegue aplicar a sentença, fazer o mal com a sentença. Ele usa até exatamente essas palavras em seu livro. Eu achei isso maravilhoso, né? Porque você nunca pensa que um juiz vai fazer o mal com a sentença. E ele usa essas palavras, eu achei incrível. Mas ele usa essas palavras para falar que o juiz faz o mal com a sentença sem culpa. Porque o cara já confessou, o cara já é culpado, então ele pode aplicar a sentença tranquilamente. Gente, prosseguindo agora, a gente vai falar um pouco da natureza jurídica da confissão, né? Qual que é a natureza jurídica da confissão? O que ela é? Bom,
ela é um meio de prova, então ela tem que ser somada com todas as outras provas para ela ser admitida ou não, ou excluída. E como que o juiz faz isso? Bom, ele olha o processo, ele avalia todo o processo primeiro. Ela foi obtida de meio válido, ela seguiu todos aqueles requisitos que a gente já falou, e aí beleza, ela foi. E aí ele vai analisar todo o contexto do processo, todas as outras provas para falar se realmente essa confissão ela é válida ou se essa confissão ela não é válida e ela vai ser excluída do processo, e a culpa que a pessoa se atribuiu nos autos vai ser totalmente excluída também. Bom, eu queria ressaltar alguns entendimentos com vocês sobre o professor Auri Lopes Júnior. Como ele mesmo já falou, a gente tem que afastar esse ranço inquisitório, né? Tem que afastar que a confissão é a rainha das provas, e a gente até tratou da doutrina judaico-cristã, que é exatamente isso, que é da confissão um poder exacerbado. E é exatamente isso, né? A gente dá a confissão um poder que ela não deveria ter tanto. Afinal, ela é só um meio de prova, ela pode ser falsa, ela pode ser obtida de maneiras controversas. Então a gente tem que dar o valor que ela merece, que é uma prova. Mais uma prova, óbvio que é importante, mas é mais uma prova que vai ser analisada no contexto probatório inteiro. E o professor Auri Lopes Júnior, nessa parte que eu queria chegar, ele faz uma referência muito legal e ele usa uma palavra que eu acho que define muito o que a gente tem que fazer com a confissão, que é o seguinte: ele diz que a confissão é apenas mais um elemento na axiologia probatória e que somente pode ser considerada quando compatível e conforme o resto da prova produzida. E é muito legal porque é justamente isso. E eu acho que é uma fala extremamente coerente nos dias de hoje. E em todo estudo de confissão, eu acho que é uma fala pertinente. Agora a gente vai tratar um pouco das espécies de confissões. São duas espécies que a gente tem, quanto ao local e quanto aos efeitos gerados. Primeiramente, quanto ao local. Bom, quanto ao local, são alguns temas que eu queria tratar. Nós temos a confissão judicial própria, judicial imprópria e confissão extrajudicial. Bom, vamos começar com a própria. O que é confissão judicial própria? É quando ela segue todos os termos. Ela é apresentada em autoridade competente, autoridade judicial competente, ou seja, ela está perfeita para ser avaliada. Quando ela é judicial imprópria? Quando ela é apresentada à autoridade judicial incompetente, ou seja, não tem nada a ver com o processo. É autoridade judicial, mas não tem nada a ver com aquele processo, não tem nada a ver com aqueles autos. E aí a gente tem a extrajudicial, que é onde eu queria chegar com vocês. Quando a pessoa se confessa, quando o réu se confessa perante alguma autoridade policial, parlamentar ou administrativa, que na verdade eles não têm competência para julgar o processo, ou para ouvir mesmo, para julgar o processo não, para ouvir aquela confissão, e só tem a autoridade mesmo para competência, na verdade, para ouvir um testemunho, um depoimento, que é isso a extrajudicial. Bom, e aí a gente tem alguns efeitos, né? Os efeitos da confissão. Quais efeitos ela gera, João? Bom, ela tem dois efeitos, o efeito simples e o efeito qualificado. Qual que é o efeito simples? É quando a pessoa admite o crime, é culpada e, ok, é o efeito simples da confissão. Deu certo, deu certo. E aí a gente tem o efeito qualificado, que é quando a pessoa admite o crime, mas ela coloca algo a mais, ela traz algo a mais pra gente. E às vezes é uma atenuante, por exemplo, ela fala o seguinte: olha, eu furtei, mas eu furtei por estado de necessidade, eu estava passando fome. E aí é só por isso que eu furtei, ou seja, ela admitiu a culpa, ela confessou, mas ela colocou um estado de necessidade. Ela qualificou. E é isso é o efeito qualificado. Ele pode ser atenuado, ele pode extinguir a culpabilidade, pode até excluir a responsabilidade. Era essa palavra que eu queria, excluir a responsabilidade do réu. E acho que é algo muito pertinente porque acontece bastante isso. Por que você roubou? E é um meio de prova muito, muito útil, né? Para ter essas informações. Gente, agora só para voltar um pouco, né, eu queria pontuar mais esse tema. Bom, quais são os critérios para a avaliação da confissão? Vamos falar um pouco desse tema mais especificamente, né?
Bom, o juiz vai olhar o processo inteiro, como eu já falei, ele vai ver se a confissão se encaixa na compatibilidade, se ela é compatível com os autos, se todas as provas indicam aquilo. Aí ele vai usar a confissão como meio de prova, ela vai ser valorada no processo. Bom, João, caso contrário, ela não foi compatível, o que acontece? Bom, aí a gente tem o artigo 197 do Código de Processo Penal, que ele fala justamente isso. Se ele fez a análise, não teve a concordância e a compatibilidade com o quadro probatório, ele pode desprezar a culpa produzida pelo réu. E aí ele despreza essa culpa nos autos e continua o processo, né? E eu queria também pontuar mais uma coisa bem importante. Quanto ao silêncio, né? O silêncio é considerado elemento de convencimento do juiz? Ele pode ser considerado convencimento do juiz ou não? Gente, isso é um assunto muito debatido, por quê? O artigo 198 do Código de Processo Penal, ele fala que sim, que o juiz pode se convencer a partir do silêncio da vítima. E a própria Constituição Federal, ela não recepcionou esse artigo. Por quê? Porque ela fala justamente ao contrário. Ela fala isso no artigo 5º. Fala que não, que o juiz não pode, né, que o silêncio da vítima não serve para convencimento. E é um direito da própria vítima se manter calado, é um direito de toda pessoa se manter calado, se manter em silêncio. Isso não pode interferir no julgamento, no convencimento do juiz. E isso é uma coisa que vai totalmente contra a Constituição, o artigo 198. E é bem legal mencionar isso porque são poucos artigos. E esse artigo, por exemplo, que é o 98, que é super importante, ele é totalmente em contramão à própria Constituição. O artigo 199 fala sobre fala sobre as espécies de confissão. E é justamente uma coisa que eu queria alertar também. O artigo 199, ele é um pouco... Bom, digamos que ele não é muito usado, e eu vou falar o porquê. Nas palavras do professor Auri Lopes Júnior, como a gente já viu, o juiz só pode valorar a confissão judicial. Judicial, feita por autoridade competente, toda certinha. E o artigo 199 fala da extrajudicial. E é exatamente isso aonde eu queria chegar. Que o professor Auri Lopes Júnior fala o seguinte... Ele afirma a perda do sentido do artigo 99, tendo em vista que só vai ser valorada a confissão judicial. Então, não tem o porquê regulamentar a confissão extrajudicial, tendo em vista que você não vai conseguir usá-la, valorá-la no processo. E é bem legal. E agora a gente queria, caminhando para o final da confissão, queria falar um pouco sobre a divisibilidade da confissão. Ela pode ser divisível, o juiz pode usá-la em diferentes partes, ele pode separar a confissão, por exemplo, eu acredito nisso, poxa, eu não acredito nisso. E ele pode fazer isso a partir do seu convencimento, mas a gente tem que alertar uma coisa, o próprio Guilherme Nucci já falou o seguinte, que ele pode dividir a confissão, mas ele tem que tomar cuidado para não dividir a confissão, por exemplo, em frases, porque em frases esparsas, pegar uma coisa do contexto, justamente porque pode distorcer o contexto da confissão. Então tem que tomar muito cuidado quando for pegar a confissão ou nesse assunto, se ela pode ser divisível ou não, porque tem os seus requisitos para divisibilidade. Mas em tese sim, o juiz ele pode dividir a confissão, ele pode usar partes da confissão que ele usa no seu convencimento. E aí ele pode valorar partes da confissão tranquilamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a retratibilidade da confissão. Ou seja, o réu ele pode se retratar a partir da confissão, ele pode fazer uma nova... Gente, o réu pode se retratar a qualquer momento da confissão. Isso é legislado no artigo 200 do Código de Processo. E fala que ele pode, por se tratar de uma admissão de culpa, tá respaldado também pelos direitos fundamentais, onde o réu ele pode fazer essa retratibilidade, tendo em vista que dando a oportunidade, na verdade, do juiz conhecer os fatos de verdade, porque às vezes ele sofre muita pressão, pode ter vários casos. E aí, o que acontece? Ele pode fazer essa retratibilidade, cabe ao juiz ou não valorar essa confissão ou não. Aí é igual a gente falou dos requisitos lá atrás. E é bem legal porque o que acontece? Eu vou até dar aqui uma lida. Olha, o réu,
ele pode contar a versão real dos fatos, né? O artigo 200 já fala sobre isso, e por envolver, na verdade, a culpa, a admissão de culpa, ela também carrega os direitos fundamentais, como eu acabei de dizer aqui. E por causa disso, onde se insere, por causa do processo legal, por causa da ampla defesa, todos esses direitos têm que estar envolvidos, até mesmo o direito à liberdade. Então, por causa de tudo isso, ele tem o direito à retratibilidade. Eu acho isso muito bacana, porque isso dá tanto ao réu contar a verdade sobre os fatos, tanto ao juiz saber um pouco mais sobre o processo, sobre qual é a verdade do processo, analisar as provas como um todo, porque esse é a função da confissão, analisar, ter mais conhecimento sobre o processo, analisar todas as provas como um todo, para saber o que realmente aconteceu. E eu acho muito legal, eu só queria deixar um pouco mais claro que a confissão hoje em dia ela não é mais a rainha das provas, ela não é a prova mais desejada, porque você consegue provar a culpa do sujeito por meio dos processos. Isso é muito legal. E a confissão, ela já foi a rainha das provas, né? Todo mundo lutava para a confissão e depois de uma confissão, bom, não tinha mais processo, já dava a culpa para a pessoa, afinal a pessoa admitiu a culpa. Hoje em dia já não é mais assim. E eu acho bem legal esclarecer isso, porque é algo que todo mundo busca. Até hoje, né? A gente busca a confissão do sujeito. A gente fala, nossa, mas ele confessou, o que aconteceu? E eu acho bem legal deixar isso claro, que hoje em dia ela não é mais considerada a rainha das provas e que hoje ela é só mais um meio muito bom, mas só mais um meio de buscar a verdade no processo. Ela é só mais uma prova. Óbvio que muito importante, mas só mais uma prova. Bom, acabei aqui a parte da confissão, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar. Muito obrigado e, bom, eu vou deixar a palavra agora com os meus colegas. Bom, meu nome é Alexandre, venho através da matéria do professor Tiago falar para vocês sobre a delação e o conceito de delação. Nada mais é que ela vem no intuito de delatar, anunciar e revelar quem foi o praticante e qual a forma de que tudo aconteceu, e nem sempre é só o praticante, aquela também a pessoa que vai fazer a sua denúncia, às vezes não é de si próprio, ela vem no intuito de falar da outra pessoa que participou e como fez de tal forma assim, que é utilizado no processo, tudo bem? Na maioria dos casos, há de concordar que essa situação ela é meia de ser estudada, onde uma pessoa, por um desafeto ou algo semelhante, venha denunciar e avisar a outra pessoa. Nem sempre há a necessidade declaratória da pessoa, mas sim aparece de fato a chance e as condições das quais ela pode se defender, usar os meios cabíveis para também acusar outra pessoa e se colocar fora da situação qual foi declarada como ela participante. E ela pode, com consequência, explicar por que ela não e por que a outra como a participante ou principal ou não do fato. Então, tiro também da parte explicada dos textos jurídicos, né? Vou ler para vocês uma parte. Cabe ainda ressaltar que a delação tem caráter relativo e a mesma deve ser analisada em conjunto com as demais provas, para assim ser valorada na sentença, conforme discorre do artigo 4º, inciso 16º da Lei 12.850 de 2013. Mas nenhuma sentença condenatória proferida será fundamentada apenas na declaração dos colaboradores. Então ela não é a única utilizada. Terá ela sempre agregada de outras também, ok? Agora vamos para a conclusão, onde o trabalho fez que a gente identificasse vários pontos notórios da confissão, né? Que deixa bem claro que ninguém melhor do que o próprio réu para que se faça a sua defesa com ricos detalhes de interesse pessoal a se defender. O interrogatório é o meio pelo qual o acusado pode se dar ao juiz criminal a sua versão a respeito
dos fatos em que foi imputados, né, pelo acusador. Por outro lado, é a oportunidade que possui o magistrado de conhecer pessoalmente aquele que será julgado pela justiça criminal. Porque, de fato, estamos convencidos de que ninguém melhor, né, que o mesmo, que é o acusado ou réu, para que se faça a sua melhor defesa. Onde a confissão do réu só pode ser feita por ele mesmo, não pelo seu procurador, que no caso o defensor ou advogado que está nomeado por ele. Não ficou, de certa forma, claro o melhor momento a poder ser usado esses tipos de defesa, né, durante o processo, né? O melhor tempo, o melhor momento. Então, há de se entender que é uma ferramenta jurídica e, de certa forma, muito bom que se faça essas defesas utilizando o réu, declarando a sua própria forma de se defender. Havíamos por várias dúvidas de que forma deveria ser usado e, no decorrer desses estudos, a gente chegou a concluir a melhor forma, tirando nossas dúvidas em relação a isso daí. Esse é o fim do nosso trabalho, eu agradeço a todos.